Olá, crocheteira! Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao canal. Se você é nova por aqui, já clica no botãozinho vermelho logo aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que sempre que eu trouxer um vídeo novo você ficar por dentro de todas as novidades. No vídeo de hoje, eu vou ensinar o passo a passo desse kit higiene utilizando bases em acrílico, tá? Olha só que lindo que fica. Nós vamos utilizar aqui o ponto fantasia, mas você pode utilizar a mesma técnica que eu vou mostrar nesse vídeo para fazer também no ponto baixo centrado. Vou ensinar a fazer a quininha do cesto assim, ó, bem retinha, a tampinha aqui do nosso cesto, tá? Olha só que linda que fica. E aí, vou mostrar o cestinho, explico também sobre a bandeja e a quantidade de peças no kit vai depender aí do seu gosto ou do gosto da sua cliente, tá? O processo para fazer todas as peças é o mesmo e eu te ensino tudinho aqui nesse vídeo. Vamos lá, iniciar o nosso tutorial. Vamos à lista de materiais necessários para produzir o nosso kit higiene. Aqui eu vou estar utilizando o fio Nubble da Fisher Fields, o fio de malha extra premium com 35 milímetros. Ele tem 140 metros tensionados, tá? Você vai precisar de um rolo de cada cor que você for trabalhar. Se você for trabalhar numa cor só, você vai precisar de 3 rolos do seu fio, tá? 3 rolos da mesma cor. Aqui eu vou trabalhar 3 cores, então eu vou usar o off-white, o alumínio e o azul marinho. Nós vamos precisar de 2 agulhas de crochê. Uma agulha mais grossa, que é a agulha que você vai trabalhar o seu ponto, que no caso eu vou trabalhar com a número 8. Geralmente, com fio Nubble, eu trabalho ou a 8 ou a número 9, tá? Que eu já tenho aqui também. E uma agulha menor, porque como nós vamos trabalhar com bases de acrílico, uma agulha menor que passe aqui nos espacinhos, tá? E as bases em acrílico, lembrando que eu estarei deixando para vocês, logo aqui embaixo na descrição do vídeo, os fornecedores da base de acrílico, tá? Essas aqui são para os mini cachepôs. Essa daqui para a farmacinha, que já vem o fundo e a tampa. E essa daqui é a bandeja. E você pode comprar também a base redonda. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui a tampinha de uma, ó. A base redonda, caso você queira fazer a farmacinha redondinha, tá? Então, esses são os materiais que nós vamos precisar. Ah, e vamos ter também uma base quadrada dessa daqui, para fazer o porta-fraldas, tá? Então, você pode escolher a farmacinha ou a redonda ou a quadrada, e temos também o porta-fraldas que eu faço aqui nessa quadradinha, nessa retangular, na verdade, né? Então, os fornecedores vendem sempre em kit já prontinho para você. Vou estar deixando aqui embaixo o link para vocês estarem entrando em contato. Essas bases em acrílico vão facilitar e agilizar muito o nosso trabalho, além de nos ajudar a economizar no fio, porque a gente não vai precisar fazer a base no fio, o trabalho vai render e ser produzido com mais agilidade. Vamos lá, iniciar o nosso tutorial. Vou iniciar aqui pelo mini cachepô, tá? A minha peça, ela terão 3 cores, então, vou iniciar com o azul marinho, no meio será o off-white e a parte de cima será com o alumínio, tá? Vou retirar aqui. Eu gosto de trabalhar aqui, pegando a pontinha aqui de fora, porque facilita. Às vezes eu coloco esse rolinho só assim em cima de alguma base e vou puxando, tá? Então, facilita o meu trabalho. Sempre que você for trabalhar com fio de malha, seja qualquer fio de malha, você vai tensionar o seu fio. Porque ele vem enroladinho aqui, mas nem sempre ele vem 100% tensionadinho. O fio de malha extra premium da Fisher, quando você tensiona, ele já faz esse formato rolotê aqui, o que deixa o acabamento das nossas peças muito mais bonito. Não deixa dar bolinha, porque toda a rebarba do fio fica escondidinha lá dentro. Então, para o acabamento da sua peça ficar com esse aspecto aqui no ponto, ó, bem lisinho, e não com esse aspecto aqui, você sempre vai tensionar o seu fio conforme você vai trabalhando. É bem simples, é só dar uma leve esticada no seu fio conforme você vai trabalhando, e aí ele já vai ficando com esse formato mais lisinho
e vai deixar o acabamento da sua peça impecável. As bases, elas vêm, ó, você pode perceber que ela aqui tá um pouquinho mais fosca, porque elas vêm com uma película de proteção. Nós vamos puxar aqui, ó. Você vai encontrar uma pontinha dessa película. E aí, você vai vir puxando, ó. E aí, tem essa película dos dois lados da sua base. Eu retiro só a parte aqui que está nos furinhos. O restante, eu deixo para a cliente tirar quando ela receber o kit em casa. Porque dessa forma, não vai ter nenhum perigo de, no transporte aí, essa base se arranhar e chegar lá arranhada para a cliente, tá? Ela vai tirar na hora que ela for utilizar. Então, eu tiro aqui só a parte do furinho, e aí eu venho cortando, para facilitar também o nosso trabalho aqui, não ficar essas pontinhas aqui atrapalhando na hora de fazer o crochê. Retirei o primeiro lado, viro aqui, na outra parte também tem a película. Encontrar uma pontinha aí, puxando. Repete esse mesmo processo. Depois que eu já retirei aqui toda a película, então já preparei a minha base para poder receber o crochê e fazer a nossa peça. Vou pegar aqui a cor que eu vou iniciar, que é o azul marinho. Nós vamos deixar uma ponta, ó, tá vendo? Uma ponta de fio, para que a gente vai fazendo o acabamento sempre ao final da carreira aqui. A primeira carreira é uma carreira de pontos baixíssimos. Então, laço meu fio, venho no próximo espacinho, laço o fio que tá vindo do rolo e fecho a laçada que está na agulha. Laço, fecho a laçada. Laço e fecho a laçada. Esse primeiro aqui vai ficar meio soltinho assim mesmo, mas na hora de finalizar a carreira aqui, a gente ajusta ele. E assim, você vai repetir por toda a sua base aqui, por todos os furinhos. Chegando aqui no último ponto, eu vou laçar o fio, a pontinha de fio que nós deixamos ali no início. Laço e trago ela toda aqui pra cima. Vou ajustar aqui esse primeiro ponto, que ficou mais fechadinho. E agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, de trás pra frente, passo a minha agulha, pego esse fio, puxo ele lá pra trás. Agora, eu venho aqui por baixo da peça, na alcinha, no espacinho aqui no furinho da base e na alcinha no meio do último ponto baixíssimo, pego essa peça novamente e trago ela aqui pra trás. Não corto esse fiozinho, deixo ele aqui ainda, que nós ainda vamos trabalhar com ele. Agora, eu venho aqui no meu último ponto, no último ponto baixíssimo que eu fiz, ó, esse aqui foi o ponto simulado. Esse aqui, o último ponto baixíssimo. Laço meu fio ali atrás, trago ele aqui pra frente, estico um pouquinho, fecho um ponto baixo. No próximo ponto, da mesma forma. Laço, saio aqui atrás, ó, atrás da alcinha, tá vendo? Com a agulha atrás da alcinha. Laço, trago aqui pra frente, fecho o ponto baixo. Dessa forma, nós vamos repetir por toda a carreira aqui. Chegou aqui no último ponto, ó, vou iniciar o meu ponto baixo com o fio que tá vindo do rolo, porém, vou finalizar com o fiozinho que nós deixamos aqui lá do início. Puxa, fecha o ponto e já traz todo o fio aqui pra frente. Agora, eu venho aqui, ó, na alcinha desse segundo ponto, essa alcinha aqui de cima, passo a minha agulha de trás pra frente, já ajusto o meu ponto aqui pra ficar mais retinho, pego a pontinha do fio, levo lá pra trás, viro a minha peça na alcinha de trás e saio aqui na alcinha do meio, pego o meu fio,
puxo aqui pra trás novamente. Ajusto essa alcinha aqui, que eu acabei de simular, pra ficar do mesmo tamanho das outras, tá vendo? Ó, fica dessa forma aqui a nossa peça com acabamento invisível. Não corta ainda, porque nós ainda vamos utilizar essa pontinha de fio. Aqui, novamente na alcinha do último ponto, essa aqui, ó, é a alcinha que eu acabei de simular. Nós vamos fazer pontos baixíssimos em torno aqui dessa peça. Para fazer o último ponto baixíssimo, você vai puxar essa pontinha de fio que ficou. Puxa, traz o fio todo aqui pra frente, faz o mesmo acabamento dos pontos baixíssimos aqui do início. Venho aqui de trás pra frente, laço, aqui, ó, por trás na peça, pego essas duas alcinhas, saio aqui no meio do último ponto e puxo aqui pra trás. Ajusto. Deixo bem retinha. Está pronta a base da nossa peça. Agora, nós vamos virar e trabalhar aqui do avesso a subida da nossa peça. Para esse kit, eu não vou trabalhar o ponto baixo centrado normal, nós vamos trabalhar o ponto fantasia. Então, aqui, vou passar a minha agulha no meio da alcinha e nessa alcinha que passa aqui atrás no meu ponto, tá vendo? Ó. Essa alcinha e essa alcinha, essa alcinha e essa alcinha. Vou deixar essa pontinha aqui. Vou laçar, estico aqui, fecho um ponto, no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto. Pulo um ponto no próximo. Pego a alcinha aqui da frente, a alcinha aqui de trás do ponto, laço, um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Um aumento, pula um ponto, um aumento, pula um ponto. Novamente, um aumento, pula um ponto. Um aumento, pula um ponto. Dessa forma, nós vamos repetindo até chegar aqui no final da carreira. Finalizei aqui a carreira, sobra um ponto, porque sempre faz um ponto, pula um, né? Então, sobra um ponto aqui, o último ponto. De trás pra frente, vou passar a minha agulha aqui na alcinha. Pego meu fio, laço e levo ele lá pra trás. Puxo aqui pra poder fechar. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa alcinha. E agora, nós vamos trabalhar o ponto baixo centrado, fazendo sempre 2 pontos no segundo ponto do aumento. Então, pulo o primeiro, venho no segundo, ó, seguro aqui, para não desmanchar o fechamento que eu acabei de fazer. Pego o meu fio, laço, trago ele aqui pra frente, prendo a alcinha ali do fechamento da carreira. Um ponto no mesmo lugar, um segundo ponto. Pulo um ponto no próximo. Dois pontos juntos. Pulo um ponto no próximo. Dois pontos juntos. Ó, vai ficando dessa forma aqui a nossa peça. Nós vamos repetir esse processo com a cor azul marinho por 3 carreiras. Então, já fiz uma, duas, vou finalizar essa segunda e fazer mais uma, sempre repetindo o mesmo processo, tá? Vou finalizar aqui as 3 carreiras e volto pra gente dar continuidade na nossa peça. Finalizei aqui as 3 carreiras, e eu desmanchei aqui a segunda carreira, porque eu achei que minha peça estava ficando muito afunilada com a agulha número 8. Então, troquei para a agulha número 9 e olha só como já ficou mais retinho a subida do meu cesto. Então, a agulha número 9 vai ser a melhor
vai ser a melhor opção para eu trabalhar aqui esse ponto fantasia. Então, terminei as 3 carreiras, vou cortar o meu fio, deixando aqui uma pontinha. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou passar aqui, ó, na alcinha de cima, levo o fio lá pra trás, volto aqui por cima no meio da alcinha e aqui, ó, na alcinha lá de dentro da peça. Ajusto. E aqui eu vou ir enrolando esse fiozinho nas alcinhas de trás do meu ponto, para que ele fique preso ali, já fazendo o arremate, sem eu precisar usar cola ou fazer qualquer tipo de costura, tá? Vai ficar dessa forma, não se preocupe que essas voltinhas aqui vão ficar escondidas dentro do ponto, tá? Agora, eu vou pegar a cor Off-White, que é a próxima cor que eu vou trabalhar. Vou posicionar aqui, ó, sempre no segundo ponto do meu aumento, tá? Laço o fio ali atrás, trago ele aqui pra cima, fecho um no mesmo espaço, fecho 2 pontos, ajusta. Esse Off-White também tem uma pontinha aqui, tá vendo? Nós vamos enrolar aqui do outro lado do mesmo jeito. Passa na alcinha de trás, gira, vem na próxima alcinha, gira. Esse aqui eu vou puxar com a agulha mesmo, com só uma pontinha pequenininha. Venho no segundo ponto. Um, 2 pontos juntos, pulo um ponto no próximo. Um, 2 pontos juntos, pulo um ponto no próximo. Um, 2 pontos juntos. Conforme eu vou fazendo, eu já vou ajustando aqui para meu cesto continuar subindo bem retinho. Com o Off-White, também vou subir 3 carreiras aqui do ponto fantasia. Chegou no final da carreira, o fechamento de carreira é o mesmo, tá? Venho aqui na alcinha, de trás para frente com a minha agulha, pego o meu fiozinho, puxo lá para trás, ajusto aqui o tamanho da alcinha, no segundo ponto, vou repetir o processo. Prendo aqui a alcinha do fechamento da carreira e 2 pontos juntos, pulo um ponto. Um, 2 pontos juntos, tá? Vamos repetir pelas 3 carreiras aqui. Finalizou aqui as 3 carreiras com o Off-White, agora nós vamos cortar, fazer o acabamento e iniciar as 3 últimas carreiras aqui com o alumínio. Então, venho aqui, ó, faço o fechamento da mesma forma, levo o meu fio lá pra trás, venho aqui no meio da peça, saio ali na alcinha de trás, ajusto aqui o tamanho dessa alcinha, e aí vou seguir levando esse fiozinho aqui pra poder prender. Repetir o mesmo processo. Venho aqui no segundo, laço, um, 2 pontos juntos, ajusto, vou enrolar também essa pontinha de cá. E aqui sigo trabalhando o meu ponto fantasia. Um, 2, pulo um ponto, um, 2.
Dessa forma, nós vamos repetir novamente por 3 carreiras e nós voltamos aqui para finalizar o nosso cestinho. Finalizadas aqui as 3 carreiras com a cor alumínio, eu abro assim, ó, vou puxando o meu cesto para ele ficar o mais retinho possível aqui, tá? Para ajustar bem esses pontos para o cesto ficar bem retinho, ó. Agora, nós vamos pegar aqui o nosso fio que tá vindo do rolo e vamos dar 5 voltas em torno de todo o cestinho. Então, uma, sempre que chega aqui, ó, na emenda, é uma volta. 1, 2, 3, 4 e 5. Corto o meu fio, vou desenrolar aqui e vou puxar tudo aqui pra cima. Até a ponta sair aqui em cima. Agora, eu vou fazer aqui como se fosse fazer o fechamento da carreira, porém, eu vou sempre levando toda a ponta do fio lá por dentro da peça. Passo aqui nas 2 alcinhas, saio no meio ali, puxo o fio. Ó. Vou tensionar aqui para ficar todo esse fiozinho aqui no formato rolo T. E agora, nós vamos contornar a peça aqui com pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui na alcinha, laço meu fio, venho na próxima, laço, fecho o ponto baixíssimo. Laço, fecho o ponto baixíssimo. Dessa forma, até contornar toda a peça, em todas as alcinhas, tá? Fez aqui o último, puxa e já puxa toda a ponta do fio aqui. Agora, eu venho aqui, ó, de baixo para cima no último ponto baixíssimo, levo o meu fio lá pra cima, no meio da alcinha, embaixo das 2 alcinhas, levo o meu fio lá pra dentro da peça. Ajusto, e agora é só esconder essa pontinha de fio aqui dentro da peça e fazer o arremate. Para essa última pontinha aqui do arremate, eu vou utilizar a cola. E lá por dentro do ponto, ó, vou colocar um pinguinho de cola. Só um pinguinho já é suficiente, já prende o seu fio, tá? É só cortar bem rente e ajustar o seu cestinho. Ó. Ajusta, finaliza, tá pronto o seu cestinho. Olha só que lindo. Agora, vamos para a próxima peça do nosso kit. Agora, vamos para a aula da nossa base retangular. Lembrando que, tanto para bandeja organizadora, tanto para farmacinha, que é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, você vai repetir o mesmo processo, tá? Vai ser o mesmo trabalho, a única diferença é a quantidade de subidas de carreira, que em qualquer uma das duas, independente da peça que você for fazer, você vai decidir quantas carreiras você vai subir, sempre repetindo o mesmo processo. Então, eu não vou mostrar aqui o passo a passo da bandeja, porque vai ficar repetido, vai ficar a mesma coisa, só com uma peça de tamanho diferente. O processo vai ser o mesmo, você vai repetir o mesmo processo, tanto para uma peça pequena quanto para uma peça maior, no caso aqui, uma base, né? Então, eu vou iniciar com o fio azul marinho, que tá sendo o nosso fio de base. Estico o meu fio.
Lembrando que eu tô utilizando uma agulha menor para poder fazer o acabamento aqui da nossa peça, tá? Então, o primeiro passo aqui é deixar um pedaço de fio longo. Você vai escolher aqui qualquer pontinho da sua peça e vai iniciar os pontos baixíssimos. Laça o fio ali atrás. Esse processo aqui você vai repetir em todas as bases, tá? Tanto nas redondas quanto nas bases quadradas. Que é fazer pontos baixíssimos em torno de toda a sua peça aqui. Chegou aqui no último ponto, da mesma forma que nós trabalhamos com a base redonda, você vai passar a sua agulha, pega esse fio que você deixou de reserva, traz ele aqui pra frente, puxa aqui, ó, pra ajustar essa alcinha, vem de trás pra frente, passa o seu fio nas duas alcinhas, puxa o fio lá pra trás, de trás pra frente, aqui no espacinho do último ponto, da onde tá saindo o seu fio ali, ó, puxa lá pra trás. Temos aqui o ponto simulado, deixando o nosso acabamento invisível. Continua deixando esse fiozinho aqui de reserva. E agora, nós vamos fazer pontos baixos. Então, venho aqui na alcinha. Laço. E vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho da base. Até chegarmos aqui na ponta. Chegou aqui na ponta, nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente. Esse pontinho que fica bem aqui na volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos aqui dentro, para poder formar a nossa quina. Então, 1, 2 e 3. 3 pontos juntos aqui no mesmo espaço, tá vendo? E em todos os pontos aqui das quinas, você vai fazer 3 pontos juntos. Nos demais, um ponto baixo para cada ponto da base. Chegando aqui no último ponto, nós vamos iniciar o ponto baixo pegando o fio que tá vindo aqui do rolo. E vamos finalizar com o fiozinho que deixamos aqui de reserva. Então, eu fecho meu ponto baixo aqui com esse fio. Ajusto aqui o tamanho da alcinha, venho na alcinha do primeiro ponto, já puxo ele aqui pro cantinho para ele ficar mais retinho. Pego o meu fio, levo lá pra baixo, venho aqui por trás na peça. Pego essa alcinha aqui de trás e essa alcinha aqui de trás do ponto, saindo ali no meio, pego o meu fio e puxo ele aqui pra baixo. Agora, eu já vou trocar pra agulha que eu vou trabalhar, que vai ser aqui uma de número 9 nessa peça. E nós vamos fazer a carreira de pontos baixíssimos aqui do final da nossa peça. Então, eu vou pegar aqui nas duas alcinhas, laço meu fio, venho no próximo ponto, laço, fecho um ponto baixíssimo. Vai ser um ponto baixíssimo para cada ponto aqui da minha base. Chegou aqui, ó, nos 3 pontinhos da quina, um ponto para cada pontinho desse aqui, ó. Ele vai ajustar aqui e vai formar a quina aqui da nossa peça. Dessa forma, nós vamos seguir até chegar lá no final dessa carreira. Chegando aqui ao final, o último ponto, nós vamos fazer aqui utilizando o nosso fio de reserva. Então, passo aqui no espacinho, trago e puxo o meu fio todo aqui pra frente. Venho no primeiro ponto baixíssimo, de trás pra frente, passo a minha agulha, puxo meu fio lá pra trás. Passo aqui nas duas alcinhas, saio no meio do último ponto baixíssimo. Puxo meu fio aqui novamente. Agora, é só ajustar o tamanho das alcinhas
A preparação da nossa base está pronta. Agora, nós vamos subir a nossa peça. Aqui, como é uma base retangular e nós vamos trabalhar o ponto fantasia, ou ponto W, como você preferir chamar, nós vamos fazer a primeira carreira em pontos baixos para poder ter estrutura para subir, principalmente para preparar aqui as nossas quinas para a nossa peça ficar bem estruturadinha. Então, a primeira carreira será toda de pontos baixos e você vai fazer o ponto baixo da seguinte forma. Você vai passar a sua agulha no meio, aqui, das duas alcinhas do ponto, tá vendo? Esse Vzinho que se forma. Passa a sua agulha no meio e pega essa alcinha aqui de trás. Laça o fio, sobe e fecha o ponto baixo. Próximo ponto, da mesma forma, no meio da alcinha e a alcinha aqui de trás. Nessa parte aqui, você pode deixar a sua peça apoiada em cima de uma base plana, tá? De uma base reta, que vai facilitar o seu trabalho. Eu tô fazendo com ela virada aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, laço e fecho o ponto baixo. Dessa forma, você vai repetir para todos os pontos aqui da sua peça. Chegou aqui na quina, um ponto para cada pontinho da quina, tá? Segue normalmente. Finalizou aqui a carreira, essa pontinha de fio aqui é só esconder depois e arrematar, tá? Então, finalizada aqui a carreira, nós vamos fazer o fechamento. Venho com a minha agulha aqui na alcinha do segundo ponto, aqui ó, na primeira alcinha. Puxo o meu fio, levo ele lá pra trás. Vou ajustar aqui o tamanho dessa alcinha. E aqui, nós vamos começar a trabalhar o ponto fantasia. Então, vou pular o primeiro ponto, no segundo, vou passar a minha agulha. Já vou prender aqui essa alcinha do fechamento da carreira, dessa forma. Vou laçar o meu fio ali atrás. Trago ele aqui pra frente. E vou fazer 2 pontos juntos no mesmo ponto da base. Dessa forma. Pulo um ponto no próximo. 1, 2 pontos juntos. Pulo um ponto no próximo. 1, 2 pontos juntos. Dessa forma, nós vamos seguir por toda a carreira, tá? Pulo um ponto. No próximo, 2 pontos juntos. Até mesmo aqui nas quinas, onde nós temos 3 pontos, você vai seguir esse mesmo padrão, tá? Como nós já fizemos a primeira carreira aqui de pontos baixos, a gente já vai ter uma base estruturada aqui para essas quinas. É só você seguir o mesmo padrão aqui. Faz 2 pontos juntos, pula um ponto, 2 pontos juntos, pula um ponto, 2 pontos juntos, pula um ponto. E vai seguindo a sequência até finalizar a carreira. Finalizou aqui a carreira, nós vamos fazer o fechamento de carreira. E a partir de agora, nós vamos seguir repetindo o mesmo processo do cestinho redondo, tá? Então, você vai pular o primeiro ponto, vem no segundo. Faz aqui, prende a alcinha do fechamento da carreira. E aí, você vai fazer 1, 2 pontos no mesmo ponto da base. E aí, você vai seguir repetindo esse processo pela quantidade de carreiras que você ou sua cliente desejar, tá? Você vai subir na altura que você desejar. Eu vou finalizar o cestinho todinho aqui, vou mostrar pra vocês. Vou subir no mesmo padrão aqui, ó. Agora, eu vou fazer mais essa aqui no azul marinho. E aí, eu venho com o off-white, depois venho com o cinza alumínio. Da mesma forma que eu trabalhei aqui no cestinho redondo. O processo de acabamento, finalização aqui, vai ser o mesmo, tá? A única coisa que diferencia aqui nos cestos são as bases, porque a base redonda você vai iniciar o processo de uma forma, a base quadrada ou retangular tem as quinas, então nós temos que trabalhar esses 3 pontos aqui nas quinas para que a gente possa estar subindo com a nossa peça retinha. Porém, o restante, para todas as peças, o processo vai ser o mesmo.
Quando você for fazer a bandeja, por exemplo, eu subo de 3 a 4 carreiras nas bandejas organizadoras. Então, você vai repetir o mesmo processo de preparação da sua base, de subida, até chegar na quantidade de carreiras que você deseja. Lari, quantas carreiras para cada cor? Isso depende muito de cada cliente, do modelo que a cliente quer, tá? Então, você vai conversar com a sua cliente, você vai entender qual o modelo que ela quer, quantas carreiras, qual a altura. Eu aconselho você a ter um padrão de tamanho, então eu tenho esse padrão aqui, tá? De quantidade de carreiras, tanto para os cestinhos menores quanto para os outros cestos do kit, para ficar tudo no mesmo padrão e para não ter que mudar toda vez que eu vou fazer um kit, ter que estar pensando em quantidade de carreiras diferentes. Eu sempre trabalho com os mesmos fios, as mesmas bases e o mesmo padrão. Geralmente, o que a gente acaba mudando aqui é só o ponto, que nem esse daqui é no ponto fantasia. Você pode fazer esse kit todo no ponto baixo centrado, também vai ter um belo resultado. Então, isso é bom você ter um padrão, você definir um padrão para sua empresa, para que quando você for vender para sua cliente, você já tem esse padrão pronto. Dessa forma, você já pode ajustar a sua precificação, ter um valor padrão para todos os seus kits, tá? Para fazer a tampinha, vai ser da mesma forma. Deixa eu pegar aqui a base. Ó, a base é igual, tá vendo? Você vai fazer simplesmente essa primeira parte aqui de preparação da base. Uma carreira de pontos baixíssimos, uma carreira de pontos baixos, e aí para dar um acabamento, uma carreira de pontos baixíssimos em cima do ponto baixo. Finaliza, faz o acabamento da sua peça, tá pronta. E aí depois nós vamos colocar aqui as alcinhas da nossa tampinha, tá? Mas o processo vai ser o mesmo, você vai vir aqui e vai crochetar essa primeira parte aqui, que você faz a subida, você vai crochetar só essa parte aqui na sua tampinha. Não tem nenhum segredo. Trabalhar com kits higienes, na real, é bem simples, tá? Assim, não é que é fácil, não é que você tem que cobrar barato, porque você faz muita repetição de padrão, porque é um processo muito repetitivo, é um processo demorado, mas a lógica dos cestos são padrões, então é mais fácil você conseguir trabalhar, você conseguir criar um catálogo. Então, os cestos, os kits te dão essa possibilidade, tá? Então, vou finalizar aqui, vou fazer as outras peças repetindo o mesmo padrão. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês. Não vou gravar o processo do kit inteiro, porque senão vai ficar um vídeo muito repetitivo, repetindo carreiras e carreiras do mesmo ponto, fazendo a mesma troca de cores, fazendo os mesmos acabamentos, tá bom? Então, você vai repetir o padrão para todas as peças do seu kit, e aí nós vamos finalizar e fazer o acabamento dele aqui. E esse é o resultado do nosso kit. Ainda vou fazer mais 2 cestinhos desse daqui, para colocar aqui na bandeja, tá? Então, eu fiz ali o cestinho, a bandeja, a farmacinha ou porta-fraldas, né? Você vai decidir como que você usa. Com a tampinha, você pode fazer com ou sem a tampa. Não consegui mostrar no vídeo a parte que eu prendo aqui a tampinha, tá? Mas não tem segredo, ó. Peguei um pedaço do fio de malha, cortei e amarrei aqui, tá? É bem simples. Lembrando que os fornecedores da base, da tampinha, de todo essa parte em acrílico para poder estar fazendo o seu cesto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, esse é o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijão e até a próxima. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma você fica por dentro de todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui para vocês.